semi-anistia que está sendo costurada no Congresso por Alcolumbre, o presidente da Câmara, Mota, e a direção do Supremo Tribunal e os ministros do Supremo Tribunal. A ideia, pelo ensaio do acordo, é que a chamada arraia miúda, que tocou o terror em 8 de janeiro, teria diminuição de penas ou não penas, etc., etc., mas que os cabeças continuariam pagando. Agora, isso é um acordo que está sendo feito para um projeto de lei que passaria pelo Senado, por ser a Câmara o que é. E qual é o problema que é a Câmara? Para começar, tem 111 deputados, um quinto da bancada, que tem problemas nos tribunais, ou já são réus ou investigados. Portanto, tem todo o interesse de esticar essa anistia até onde for possível. 35 deles são do PL do ex-presidente Bolsonaro. E o problema disso tudo, de fundo, é que estão se ampliando os dissensos dentro do Supremo Tribunal Federal. Como eles estiveram sob ataque durante 4 anos, quase 4 anos de Bolsonaro, e no 8 do 11, e uma familiar do ministro Alexandre foi, de fato, muito ameaçada, eles se fecharam em torno do Alexandre e vinham aprovando tudo, mesmo já existindo inconformidades. Isso fica muito claro agora na votação da prisão do presidente Collor, do ex-presidente Collor, foi 6-4 por enquanto, mas há um desconforto. Desconforto que já existia com a imposição de penas de 17 anos. Isso já vinha andando, e agora explodiu. Então, por conta desses dissensos e por algo que nós conhecemos muito bem, todos nós sabemos, que é o fator humano da vaidade, o Supremo Tribunal está trincando neste momento. E quando isso acontece, surgem brechas. Avançam os que são de avançar, outros se encolhem, como nós vimos no Mensalão, por exemplo, e como nós vimos na Lava Jato, que só tomaram determinadas posições quando foi posta a nu a Lava Jato com a Vaza Jato. Olá, pessoal. Que bom que estamos juntos hoje neste programa, o melhor programa do rádio brasileiro, Modéstia à do parte. YouTube. Modéstia à parte. Exatamente aqui o grande mestre nosso, Jânio de Freitas, sem acento circunflexo. Estamos todos juntos aqui com enorme alegria. Jânio de Freitas, Sérgio Augusto, lá do Botafogo, ou do Rio de Janeiro, Bob Botafogo fica no Rio de Fernandes, Janeiro. Bob, eu sei, bairro e time. Bob Fernandes, direto de São Paulo, e hoje com um convidado super especial, transmitindo diretamente de Nova York, ele que é jornalista, escritor e músico, e que sempre dá a alegria de participar aqui comigo dos programas, Jamil Chad. Então, vamos começar esse programa fantástico que é transmitido também pelo metro1.com.br e também pelo famoso canal Bob Fernandes no YouTube. Então, vamos saudar o nosso convidado especial, Jamil Chad, súdito de Donald Trump, ou mora no país dirigido por ele. Jamil, que bom ter você de novo, ainda mais hoje com essas ilustres figuras. Tudo bem com você, Jamil? Mário, que privilégio estar aqui contigo, muito bom te ver. Bob, grande amigo, fazia tempo que a gente não se falava e quero aqui basicamente prestar todas as minhas homenagens e agradecimentos ao Sérgio Augusto e ao Jânio de Freitas, porque realmente é um enorme privilégio estar aqui com vocês. É mesmo, pode ter certeza. Para mim, então, rapaz, imagine um banana aqui da província tá com vocês aí. Ave Maria, isso é carimbado no meu currículo. Mas nós temos tantos assuntos bons e sempre a gente começa com a palavra de Jânio de Freitas, meu querido amigo. Fale aí para gente o que você acha de tudo ou de nada.
Olha, e aqui no Rio o tempo está bonito, um vento desagradável, mas é um céu belíssimo e possivelmente preparando uma chuva, alguma chuva que não cairá necessariamente aqui neste ponto. Não tem caído ou tem caído pouco. E algumas, algumas perplexidades, por exemplo, nesse caso assombroso do INSS, de desvio de bilhões do dinheiro de aposentados e pensionistas por meio de fraude que provocou descontos do que seriam os depósitos devidos pelo Instituto aos seus, digamos, beneficiados. Beneficiados, mas nem tanto, ou muito pouco. É inacreditável o processo que levou à descoberta, enfim, a alguma providência, a lentidão com que as coisas se passaram, cada um que devia assumir o seu dever de providenciar pelo resguardo das contas públicas do Tesouro Nacional e do dinheiro de pensionistas e aposentados, cada um tem uma desculpa para o fato de que, se tomou alguma providência, tomou-a insuficientemente, permitindo que a fraude e o desvio, o roubo do dinheiro continuasse. É inacreditável que ainda se possa descobrir coisas desse tipo no Brasil, depois de tantos anos, tantas dezenas, centenas de anos de corrupção conhecida, ou impune ou mal punida, insuficientemente punida. Esse caso não pode ficar sem uma resposta muito severa e muito ampla. É estarrecedor o que aconteceu. Rogério, você também acha que esse Carlos Lupe, como eu desconfio, foi a pior invenção do Brizola, não? Não, eu não Eu sei. conheci ele como carregador de mala de Brizola, quer dizer, da pasta. Eu conheci. Ele era jornaleiro, né? Eu sei, eu inclusive, eu convivi bastante com o Brizola, eu participei, fui presidente do PDT aqui na Bahia, né? Tive um convívio grande com o Brizola e via ele como um sujeito assim. Segundo, agora, eu queria dar uma interrompida aqui, porque Jânio sempre fala com grande ênfase uma coisa que eu concordo inteiramente com ele, que é o absurdo do governo de Benjamin Netanyahu junto aos palestinos. E Jamil Chad, que está aqui conosco, também tem trabalhado muito, escrito artigos, feito reportagens. Então, Jamil, eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, que é um assunto que nos interessa a todos e sempre nos mobiliza. Diga aí, Jamil. Olha, Mário, no que se refere à questão de Gaza e de uma forma mais geral da questão palestina, é estarrecedor, também, eu confesso que eu vejo com um enorme mal-estar o fato do caso ter desaparecido da grande imprensa, pelo menos americana e mundial. Então, o fato de que ele desapareceu não significa que as mortes acabaram. Não é isso que aconteceu. Não é a solução basicamente, da situação em Gaza. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui nos Estados Unidos uma repressão muito grande em relação a qualquer voz que se levante para falar, por exemplo, para denunciar
o governo de Israel. Então, há, obviamente, uma situação muito grave. Agora, eu quero colocar um ponto que eu acho que ele pode ser, eu não diria decisivo, mas vai ser um teste internacional muito importante. Existe a perspectiva de que em julho, aqui em Nova York, haja uma espécie de conferência internacional para tentar fazer um processo de reconhecimento internacional da Palestina. Ou seja, que a Palestina seja finalmente reconhecida como um Estado soberano para quê? Para blindá-la, obviamente, de ataques, de roubos de terra, de limpeza étnica, etc, etc. Alguém falaria, não, mas como assim, só agora o reconhecimento da Palestina? Só agora o reconhecimento da Palestina. Isso pode ser, basicamente, uma tentativa de resposta da comunidade internacional. É suficiente? Não, porque nós temos aqui Donald Trump, que continua achando que a solução para Gaza é limpar Gaza, essa não é minha palavra, obviamente, mas limpar Gaza de palestinos e que isso, então, resolveria o problema da região. É extremamente grave, não ficou melhor a situação, não há uma solução nos próximos dias, e, claro, o que nós temos hoje é uma mancha muito profunda na comunidade internacional, diante aí de 40, 50 mil mortos e, basicamente, nenhum tipo de reação enfática por parte da comunidade internacional. E esse encontro será Ô, na Jamil, onde? peraí, Sérgio. Ô, Jamil, ainda sobre isso, vamos voltar aqui ao dia daquele ataque que o Hamas fez, que pegou, inclusive, de surpresa a grande segurança do Estado de Israel. Não é? Aí, naquele momento, houve uma comoção internacional. O presidente Biden foi para Israel, todos os primeiros ministros, presidentes, dão o apoio, dão o suporte. Israel tem o direito de se defender. Israel se defendeu da forma mais cruel que podia existir, matando, destruindo o povo, mulheres, crianças e tudo. E você vê não somente Donald Trump, que sugeriu fazer uma Riviera lá na faixa de Gaza, como todos os outros grandes da França, Inglaterra, Alemanha e o que mais, sim, simplesmente, rapaz, né, deixaram tudo de lado. Israel continua fazendo o que quer. E nos Estados Unidos começou a se perseguir estudantes de universidades que se manifestaram a favor dos palestinos. Isso é terrível, não é não, Jamil? É terrível, e eu acho que isso tudo está interligado, né, Mário? Não é só o fato de Donald Trump propor uma Riviera, é ele propor uma Riviera e, ao mesmo tempo, a sociedade americana não ter, vamos dizer assim, a liberdade, o espaço para discutir, claro, a estrutura do que aconteceu não nos últimos 2 anos ou nos últimos meses, mas nos últimos 70 anos, né? Então, obviamente, tudo isso tem que ser colocado sobre a mesa. Você falava dos estudantes nas universidades. Eu tenho em casa 2 filhos, um de 13 e um de 11 anos, que vivem uma situação não de perseguição, obviamente, porque eles vão num colégio, inclusive, que talvez, eu imagino, não caberia nada disso. Mas eles são instruídos a não falar do tema da Palestina e Israel, porque o tema é complicado demais, né? Então, nasce ali, né, Mário? Não é lá no final, na Harvard ou na Columbia, etc., que está o problema. O problema está quando uma sociedade se recusa, inclusive, a falar abertamente daquele assunto, porque aquele assunto, obviamente, toca interesses nacionais estratégicos americanos. Então, quando meus filhos voltam para casa, eu pergunto, e aí, do que foi? Ou o que falaram? Não, a professora disse que esse assunto não se conversa na escola. Então, se conversa onde? Quem é essa geração de americanos que está chegando, basicamente, à vida adulta, incapaz, basicamente, de conversar sobre um tema tão delicado, né? Isso eu vivo em casa. Sérgio, só para te responder, a reunião deve ser em julho, é patrocinada pela França,
né, que tem um interesse também muito específico ali na região, e quer, claro, o reconhecimento da Palestina como um Estado soberano. Já são 144 países no mundo que reconhecem a Palestina como um Estado soberano, mas a ideia é de que haja um reconhecimento internacional inquestionável sobre o fato da Palestina ser um Estado soberano e, claro, poder ter um projeto de país. Esse é basicamente o objetivo. Bob, Agora, você tem alguma coisa a falar? esse é um Ou você... reconhecimento extra-ONU ou Não, dentro da ONU? esse é um grande problema, Bob. Que bom que você tocou nisso. Porque é o seguinte: a ideia é de que, inclusive, essa reunião seja dentro da ONU. Mas, para ela ser dentro da ONU, um obstáculo vai ter de ser superado, que é, obviamente, o veto americano no Conselho de Segurança. Porque para você ser reconhecido e depois aderir à ONU como um membro pleno, você precisa de uma votação no Conselho de Segurança, e que essa votação ela não precisa ter todos os votos a favor, mas ela não pode ter nenhum veto, né? Então, o governo americano pode se abster. Agora, qual a posição do governo de Donald Trump? Não, olha, essa questão, a gente até aceita essa história de Palestina como um Estado soberano, mas como resultado de uma negociação com Israel. Sabe quando que isso vai acontecer? Né? Nunca. Nunca. Pois é. Sérgio, quer falar mais alguma coisa? Ele estava falando, Não, eu fez uma pergunta. estava querendo saber, porque uma coisa é você fazer um grupo de países, juntar, Isso. fazer uma moção a favor da criação do Estado palestino, mas isso tem que ter um carimbo, né? Isso tem que ter uma Não terá um sanção, caminho. uma entidade superior, com poder de veto dos Estados Unidos. E aí, Jânio? Bom, primeiro, Jamil, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, seu trabalho jornalístico, e muito obrigado como leitor pela qualidade desse trabalho. Mas eu acho, Jamil, que a soberania desse Estado que pode decorrer aí da reunião em Nova York vale pouco, porque o Líbano, por exemplo, é um Estado soberano. Israel não dá a menor importância a essa condição do Líbano. Bombardeia, mata, extermina, destrói à vontade. E a comunidade internacional, que garante, teoricamente, a soberania do Líbano, não toma nenhuma atitude dentro ou fora da ONU. Israel continua matando quem ele queira matar dentro do Líbano. Crianças, mulheres, civis que não têm absolutamente nada a ver com Hezbollah nem com Hamas. É a perversidade, a crueldade, a desumanidade, a fúria dos Netanyahus de Israel, agindo à vontade, sem respeitar a soberania de país algum. O Líbano é um exemplo que eu cito, mas isso não quer dizer que esse desrespeito, essa brutalidade, essa crueldade que sai de Israel se restrinja ao Líbano. Pelo contrário, eles matam no mundo, no Ocidente todo, eles têm cometido evidentes crimes, ainda que não sejam reconhecidos oficialmente como provenientes dos serviços das CIAs de Israel, Mossad, Shin Bet, não sei mais o quê. Então, esse reconhecimento do Estado palestino pode ter um grau de seriedade, algum grau de seriedade,
Mas, no fundo, é mais uma tapiação, mais uma máscara, uma fantasia que os líderes ocidentais, esta geração de líderes ocidentais, sobrepõe aos problemas reais do Oriente Médio, do extremo asiático, da América Latina, enquanto eles usufruem dos benefícios de explorar essas regiões da maneira mais desavergonhada. Concordo plenamente. Inclusive, ele só renova a ilusão. Ele não faz nada além do que renovar a ilusão de um povo que acha que tem algum tipo de recurso ou instrumento na comunidade internacional. Hoje, eu concordo contigo, Jânio, 100%. Hoje é mera ilusão contar com essa comunidade internacional, principalmente. Agora, Jamil, e aquele movimento interno que foi grande para derrubar o governo Netanyahu? Morreu? Você acha que morre? E mesmo ele sendo substituído, será por um sionista que terá o mesmo tipo de pensamento, talvez um pouco mais brando? O que é que você acha disso? Olha, eu confesso que eu não tenho todas as informações sobre o processo interno. O que eu sei, Mário, é que você teve ali principalmente no momento da negociação com o Hamas, uma pressão muito grande por parte de Netanyahu para, obviamente, libertar os reféns. Ele tinha prometido para as famílias que esse seria um dos objetivos. Ele, obviamente, descumpriu, porque o objetivo não é libertar. Não vamos aqui achar que, na ingenuidade total, o governo de Israel está fazendo isso tudo para libertar aquelas pessoas. Não, ele está fazendo aquilo para, basicamente, aproveitar um momento, aproveitar a atitude do Hamas para fazer o que há anos pretendia fazer, que era tomar, obviamente, Gaza, aniquilar o Hamas e uma parte que a gente, na maioria das vezes, deixa de lado, a Cisjordânia, fazer um avanço substancial na Cisjordânia. Hoje o que nós temos na Cisjordânia uma situação dramática. Dentro de Israel, eu não vejo no curtíssimo prazo nenhum tipo de movimento capaz de derrubar o Netanyahu, principalmente, Mário, porque ele agora, bom, nos últimos meses ganhou um aliado mais do que médico chamado Donald Trump. Exatamente. E E aí, há o Bob? seguinte ainda, Mário, a respeito desse movimento Diga. interno. A meu ver, esse movimento contra Netanyahu só veio a demonstrar que os democratas em Israel são minoria absolutamente insuficiente para qualquer ato contra Netanyahu, contra a direita, principalmente a extrema-direita fundamentalista dos israelenses. Os democratas israelenses são minoria e não têm força para nada no Estado de Israel. Os fascistas, os extremistas outros extremistas de direita dominam, os fundamentalistas religiosos dominam absolutamente Isso. a política, a economia, a sociedade israelense. É isso mesmo. Talvez possamos mudar de assunto, se alguém quiser se Eu, manifestar, é eu, claro. eu quero Diga, voltar Bob. ao tema inicial, lembrando, só para encerrar esse assunto, que é só ver o filme do Itzhak Rabin. Quem matou Itzhak Rabin, como foi morto. Rapaz, é Ali está incrível, posto. incrível. Bem lembrado, Bob. Ali está Vai. posto. O Netanyahu numa sacada fazendo campanha contra e as pessoas cuspindo no Itzhak Rabin por causa do acordo Não, e feito. defendendo a morte dele. Não era somente. Exatamente. Não era uma coisa Publicamente. política, vamos derrubar, acabar o governo dele, Não, é não. pregando a morte. Matar, matar. Mas olha, Sim, voltando aos mas olha, nossos abacaxi. Voltando, olha. na semana passada, no Poder 360, Jânio fez um artigo fantástico. Bom, o artigo fantástico dele é pleonasmo, sei lá o que é. Mas sobre o Papa Pio XI, XII, passando por vários até chegar
a Francisco. Eu achei fantástico, fantástico. E eu até estou querendo dar um jeito de usar aquelas informações, porque são preciosas e muito bem colocadas. Vamos falar um pouco sobre isso? Quem quer falar um pouco sobre a morte de Francisco, o Eu, novo eu quero, Papa? O que eu posso eu depois do trazer Papa, é a, é a, é a, é a ambição da extrema-direita americana em aproveitar esse momento, né? Você escreveu um artigo dizendo, inclusive, que eles se infiltram nos conclaves, não foi? Na verdade, o que eu fiz ao longo aí dos últimos dias foi mostrar, a partir de documentos do Departamento de Estado, não é de algum grupo marxista espalhado pelo mundo difundido, não, são os próprios documentos deles, do Departamento de Estado e da CIA, mostrando que desde 58, desde o conclave de 58, existe uma conscientização no governo americano que o Vaticano podia ser muito útil para a política externa americana. Certamente antes também, mas a partir de 58, com a Guerra Fria, com a União Soviética e com todo o contexto internacional, há uma decisão por parte do governo americano que influenciar no conclave, influenciar na direção da igreja, era de interesse da política externa americana. Está escrito com essas palavras. E aí, em vários momentos, em vários conclaves, isso fica claro. Óbvio, não estamos falando aqui de algum espião debaixo do chapéu de um cardeal. Não, não é isso, obviamente. É algo construído justamente para mostrar para aqueles cardeais, talvez mais conservadores, ou que têm uma posição de interesse do governo americano, dar a eles não apenas suporte, mas também coordenar e articular a posição desses diferentes cardeais para que esses blocos sejam coesos, tenham força dentro das decisões do Vaticano. Então, isso eu mostrei a partir de vários documentos, como vários desses cardeais eram recebidos pelo secretário de Estado norte-americano, pela diplomacia americana, com o objetivo de falar, obviamente, de política. Ninguém estava recebendo o cardeal ali para falar do destino da fé dentro do governo. Não, era para falar de política e falar, obviamente, naquele momento, da questão da União Soviética. E aí, o último conclave do qual existem esses documentos é o de 2005, quando o Ratzinger é eleito. E aqueles documentos são muito interessantes, porque, claro, era o primeiro conclave, o Jânio pode me corrigir, era o primeiro conclave em muitos anos, em mais de 2 décadas. Claro, João Paulo II tinha permanecido por um longo período. Então, os americanos se mostram extremamente interessados naquele conclave de 2005, fazem, inclusive, perfis, como nós um pouco fazemos na imprensa, conheço os papáveis, etc., mas, claro, com informações confidenciais sobre aqueles papáveis, com informações que também, obviamente, entram no aspecto ideológico e, principalmente, de política externa americana. Num dos últimos documentos, eles falam de Dom Cláudio Umes, mas com uma certa, eu diria, preocupação. Afinal de contas, entre outras coisas, eles citam no telegrama, ele tem relações com o MST. E isso, obviamente, era uma preocupação para os Maravilha. americanos. E aí, Bob? olha, eu volto ao tema inicial do Jânio só para lembrar que em 2011, Carlos Lupe foi demitido pela presidente Dilma, ele era ministro do Trabalho, demitido por irregularidades. E que ele soube em 2020, agora, 2023, ele já sabia da roubalheira no INSS. O que está claro para mim é que está faltando gestão política, independente de qualquer coisa. O buraco é a gestão política, porque se a CGU, que é um órgão de Estado, está recebendo informações sobre roubalheira nesse tamanho, é evidente, ela não vai informar ao presidente que ela tem independência, ela não tem que informar a cada ato, mas ela tem que informar a presidência da República que há algo dessa gravidade acontecendo. Então está faltando gestão política, mais uma vez. Mas o tema que eu estava mais atento hoje no Brasil é a anistia ou semi-anistia que está sendo costurada no Congresso por Alcolumbre, o presidente da Câmara, Mota, e a direção do Supremo Tribunal e os ministros do Supremo Tribunal.
A ideia, pelo ensaio do acordo, é que a chamada arraia miúda, que tocou o terror em 8 de janeiro, teria diminuição de penas ou não penas, etc., etc., mas que os cabeças continuariam pagando. Agora, isso é um acordo que está sendo feito para um projeto de lei que passaria pelo Senado, por ser a Câmara o que é. E qual é o problema que é a Câmara? Para começar, tem 111 deputados, um quinto da bancada, que tem problemas nos tribunais, ou já são réus ou investigados. Portanto, tem todo o interesse de esticar essa anistia até onde for possível. 35 deles são do PL do ex-presidente Bolsonaro. E o problema disso tudo, de fundo, é que estão se ampliando os dissensos dentro do Supremo Tribunal Federal. Como eles estiveram sob ataque durante 4 anos, quase 4 anos de Bolsonaro, e no 8 do 11, e uma familiar do ministro Alexandre foi, de fato, muito ameaçada, eles se fecharam em torno do Alexandre e vinham aprovando tudo, mesmo já existindo inconformidades. Isso fica muito claro agora na votação da prisão do presidente Collor, do ex-presidente Collor, foi 6-4 por enquanto, mas há um desconforto. Desconforto que já existia com a imposição de penas de 17 anos. Isso já vinha andando, e agora explodiu. Então, por conta desses dissensos e por algo que nós conhecemos muito bem, todos nós sabemos, que é o fator humano da vaidade, o Supremo Tribunal está trincando neste momento. E quando isso acontece, surgem brechas. Avançam os que são de avançar, outros se encolhem, como nós vimos no Mensalão, por exemplo, e como nós vimos na Lava Jato, que só tomaram determinadas posições quando foi posta a nu a Lava Jato com a Vaza Jato. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Mota, disse ontem aqui que a interferência do judiciário, muitas vezes de forma reiterada, atrapalha. O judiciário tem atuado porque a Câmara, ou por inação ou por covardia, não tem feito o que lhe cabe. Pelo contrário, o que ela fez foi, atacando um direito ou uma prerrogativa do governo, do executivo, tomou um quinto ou um quarto, não me lembro agora direito, do orçamento, com um orçamento secreto de 186 bilhões de reais, que ninguém sabe até hoje exatamente como foi gasto, como e com quem. Só se sabe que se roubou muito. Assim como não tomou nenhuma providência em relação às chamadas Big Techs, que é um problema, o Jamil sabe muito bem disso, do mundo, não é um problema do Brasil. E que ficou claro, no caso Elon Musk com Moraes, que isso afeta e pode afetar a soberania. E a Câmara não se move. Então, o que você tem aí é, aproveitando-se de um dissenso interno do Supremo Tribunal, os caras estão avançando. E quando eles estão avançando no clima que é do mundo para cá e aqui, como diria Belchior, há um perigo na esquina. O perigo está na esquina. Se o Supremo começa a afrouxar, quem é que vai dar conta de como é que se vai votar um projeto de lei nesse Congresso? Até onde isso vai avançar? Quem vai respeitar? Isso é uma etapa de um processo que tem tudo a ver também com a eleição presidencial do ano que vem. É o mesmo bloco se movendo. E desconhecer isso é o perigo na esquina. Toda razão. O Jamil, está me ouvindo, não? Não, diga, Sérgio. Pode Ah, falar, claro. não, eu queria lembrar ao Jamil que eu estava no outro dia vendo as coisas dele e você deixou a rede social, o Twitter, né? Saúde. O que aconteceu é que, basicamente, eu sei que é incompleto a minha atitude, né? Porque eu continuo em algumas outras, Instagram, etc. Mas o que eu me senti extremamente responsável e até com um mal-estar é fazer parte justamente de uma comunidade, porque de fato é isso também que significa estar naquela rede, e movimentar uma rede que passou a ser um instrumento de poder da extrema-direita americana. Ele é um instrumento de poder. Obviamente, eu não posso deixar, porque, inclusive, no Brasil, muitos políticos comunicam, falam e divulgam notícias pelo X,
Agora, eu movimentar aquela rede, eu decidi que não podia fazer isso. Se ao mesmo tempo eu falo da defesa da democracia, se eu falo numa estrutura de Estado de Direito, nós não podemos ao mesmo tempo promover justamente com as nossas atitudes ou com as nossas mensagens aquela rede. Tem gente que obviamente discorda e eu respeito muito. Não, precisamos ocupar o espaço, etc. O fato é que aqui nos Estados Unidos, Sérgio, o que nós temos visto de uma forma escancarada é que Elon Musk tem um poder midiático e tem a compra do X não foi por outro motivo senão o de garantir um espaço político, um canal político para a extrema-direita poder mentir tranquilamente, né, e poder difundir, obviamente, sua estratégia. Vou dar alguns números aqui que são números reais. Depois da compra do X por Elon Musk, que custou 44 bilhões de dólares naquele momento, ele reinstalou 65 mil contas que tinham sido banidas pelo Twitter. 65 mil contas. Dessas, um número gigantesco de grupos neonazistas, inclusive um certo Donald Trump, né? Então, o número de mensagens de ódio explodiu. Explodiu não é 20%, é 400% de aumento, né? E, obviamente, nós temos aí um problema muito sério. Eu tenho feito muita entrevista, inclusive com um dos personagens da extrema-direita americana, que logo mais, em algum momento, sai essa entrevista, vai ser publicada, e ele fala abertamente que a compra do X, a compra do Twitter, foi um ato político. Inclusive, não apenas explodiu, implodiu também, por exemplo, no meu canal, na minha página do YouTube, 60 mil pelo menos desapareceram. Foi encolhendo, 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 foi retirando. Se havia gente que estava lá e não era, e era gente falsa, se era robô, não deveriam estar até então. Então, agora o problema, quando eu estava me referindo na Câmara ao Congresso Brasileiro não voltar, é que o Twitter é apenas um. Isso. Todos estão nesse jogo e da mesma forma. Se você vê o que está acontecendo também no Facebook, também no YouTube, o problema não é apenas o problema é não existir legislação sobre a atuação desses grupos no Brasil e no mundo. E o que se diz, o que se escreve, o que se está dizendo é que um dos motivos da reunião de Donald Trump com aqueles 4 ou 5 é porque a Europa tinha começado a fazer já a sua regulamentação, tendo tomado 2 medidas em 2 atitudes que enfrentavam esse jogo. Então, essa é uma questão que a gente faz de conta que não está acontecendo, mas está acontecendo às vésperas de outra eleição presidencial no Brasil. E terá gravíssimas consequências. E a Câmara, do senhor Mota, que está cuidando da anistia, não cuida disso, assim como o Senado. Isso. E eu posso confirmar, a eleição aqui de 2024, a mentira, a desinformação, elas venceram a eleição, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Donald Trump continuou dizendo que ele venceu a eleição de 2020, ele continua dizendo que a pandemia foi criada pelos chineses para interromper o seu próprio governo, e isso tudo é repetido de uma forma incessante em todas as redes, sem nenhum tipo de regulação. Aqui, Bob, eu te digo, você levantar a voz para falar sobre isso tem sido avassalador o poder justamente desse monopólio, desse grupo que tem um monopólio sobre as redes sociais, impedindo qualquer debate mais sério aqui nos Estados Unidos sobre isso. Mário, Diga. quando você. Depois eu volto. Tem um outro tema que é correlato, tem a ver com tudo isso. Depois que a banda seguir, eu falo. Eu queria ouvir, Jânio, agora sobre isso que você falou, importante aí, Bob, da anistia e do papel Congresso Supremo, etc. E aí, Jânio? Olha, anistiar é exatamente aderir tardiamente ao golpismo. Isso tem o valor de um sinal muito eloquente para aqueles que acham, outra vez, acham que
a democracia está garantida, as liberdades estão garantidas no Brasil, a Constituição tem o respeito público, político, etc., assegurado, firme e inatacado. Essa anistia é tão vergonhosa do ponto de vista ético quanto o próprio golpe a que ela beneficiaria. Ela é parte do golpismo. Não pode ser aprovada. E eu acho que não será, porque, embora não se conte com o apoio firme, decidido da mídia contra esse crime antidemocrático, eu acho muito difícil que o Senado tenha coragem de enfrentar a provável reação a essa anistia, porque ela vai se estender, ela não vai ficar naqueles magrinhos que atacaram os poderes, as sedes dos poderes, portanto, os símbolos da Constituição brasileira no dia 8 de janeiro. O que essa anistia visa não é essa gente, visa o Bolsonaro e os bolsonaristas, a cúpula dos bolsonaristas, principalmente os militares ali, que são os promotores, no final da história, são os promotores do golpismo, em que o Bolsonaro, até por não ter capacidade mínima para coisa alguma, o Bolsonaro foi um testa de ferro no militarismo de direita, ao qual essa anistia quer servir também. Não, é uma elevadíssima taxa de contaminação dessa anistia. É isso. Ó, nós jornalistas, por uma questão de espaço e de técnica, a gente fatia os assuntos, mas a realidade é uma coisa só. Tudo que nós estamos falando aqui caminha na mesma direção. Outro tema. O capitão do Exército, Tarcísio de Freitas, ora governador de São Paulo, tornou escolas cívico-militares 132 escolas públicas de São Paulo. A ideia é chegar a 302 escolas. Isso é uma outra forma do projeto militar, isso que o Jânio está falando, que ele falou, do projeto avançar, sem tanques nas ruas. Você imagine 302 escolas do estado todo se tornando. E quem vai ser professor nessas escolas também? Os PMs. E os PMs Lavagem cerebral em alta escala, né? Isso. Darão aulas de moral e ética, o que remete ao meu tempo de estudante na ditadura, que tinha aula de moral e cívica. E os PMs ganharão R$ 6.034, enquanto os professores ganham R$ 5.300. Isso está acontecendo já, não é que vai acontecer, isso já está acontecendo, isso foi decidido ontem. Então, nós estamos falando aqui do projeto militar, isso é o militarismo entrando de outra forma. Lembrando que eles elegeram 856 agentes da lei na eleição municipal e 152 militares do Exército, da Marinha, agora, na eleição finda. Então, é isso que está caminhando. Então, quando se fala em uma semi-anistia, é parte do mesmo pacote. E é parte do mesmo pacote de linguagem para disputar a eleição do ano que vem. São Paulo é o maior eleitorado do país. Se isso vai passando assim e vai entrando, você está construindo alguma coisa. O que o Jamil deve estar vendo e deve ter visto perfeitamente nos Estados Unidos e o que está acontecendo dentro das universidades, tais como Harvard e Georgetown, que estão reagindo, Colômbia, que se entregou, e outras.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é um processo mais acelerado, porque é militar diretamente, semelhante ao que está acontecendo em outras partes do mundo. É a extrema-direita avançando de várias formas. Sem Agora é interessante ver, eu queria falar também com o Jamil sobre isso, é que essas big techs, elas não somente detêm um poder político, como elas são os canais de informação cada vez maior de bilionários, como se a população do mundo estivesse escravizada, o cara que trabalha no Uber, o do Airbnb, o que as lojas que foram fechadas pela Amazon, enfim. Todo esse negócio tem um lado político que está sendo claramente explicitado para a extrema-direita, e tem um lado econômico que aumenta a desigualdade no mundo de uma forma brutal e cria trilionários e mais e mais e mais, que, por sinal, estavam todos lá na primeira fila da posse de Donald Trump, não é, Jamil? Sem dúvida nenhuma, Mário. E eu acho que esse aspecto econômico, ele obviamente deve ser colocado na equação. O poder de lobby dessas empresas é impressionante hoje, e ele tem, obviamente, um lobby que vai muito além, como o Bob colocou de uma forma muito correta, sobre a regulamentação das redes sociais, mas eles têm um lobby que vai muito além do próprio setor deles, né? Então, eles conseguem fazer um lobby sobre qualquer assunto que possa ser de interesse justamente dos americanos, ou pelo menos dessas empresas. Teve algo que aconteceu essa semana que foi muito curioso, né? Que o Jeff Bezos com a Amazon. Começaram os dissensos, né? Claro, porque olha só o que acontece. De repente, do dia para a noite, aquele produto baratinho na Amazon não estava tão mais barato, né? E aí as pessoas começaram a questionar a Amazon. Ah, vocês aqui me explorando, cobrando mais caro, etc, etc. E a Amazon começou a ser criticada. O que ela fez? Transparência. Então ela foi, qual era o projeto, né? Basicamente dizer, olha, o óculos do Mário ele está sendo vendido por 100, porque, na verdade, 15 desses 100 é por conta das tarifas que acabam sendo implementadas, dizendo não é minha culpa, né? Basicamente dizendo não sou eu que estou levando essa taxa. E aí o que acontece? O governo americano falou, não, calma aí, você vai denunciar que o produto ficou mais caro por minha culpa? De jeito nenhum. A De jeito porta-voz nenhum. ontem, né? A Exato. porta-voz ontem deu um coice publicamente. Publicamente. Atacou diretamente o senhor Jeff Bezos, inclusive citando. Vocês se lembram que quando a inflação na Venezuela começou a galopar, foi instaurado que os institutos de economia não podiam mais anunciar a taxa de inflação na Venezuela? Isso aconteceu, o Maduro fez isso, né? O Uhum. Maduro colocou essa determinação. Então ninguém sabe mais determinar qual é a taxa de inflação na Venezuela. Eu fiquei me lembrando disso, falando, não, calma aí. Então a Amazon não pode dizer por que ela aumentou o preço e ela precisa entubar, basicamente, Agora você me lembrou, Jamil, também no Covid, Isso. quando o Ministério da Saúde passou a não dizer o número de mortos, precisou que a imprensa fizesse o consórcio. Lembra disso? Mesma coisa, por aí. Na época da Imagina, ditadura militar, era proibido dizer que estava fazendo 41 graus, por exemplo, que há uma lei, eu nunca li isso, mas há uma lei que se você, a partir de 40 graus, você pode ir embora para casa, você não precisa trabalhar. Olha. Pegava uma folga automática, até um dispositivo nesse sentido. Então não podia dizer que tinha 41 graus, senão o cara, olha, tchau, gente, estou indo para casa, patrão. imaginem se o Maduro tivesse retirando verbas de universidades ou pressionando institutos para não doar para universidades. É. O Bom, tamanho, o tamanho do escândalo. deixa eu te contar uma historinha que também vai nesse sentido. Steve Levitsky, né, o autor Ah, daquele livro Como Morrem as Democracias, etc. Outro dia eu estava conversando com ele. Ele é casado com uma peruana, mora em Boston há muitos anos, etc. Quando os dois eram mais jovens e passavam a acompanhar, eu acho que moraram um período no Peru, eles viveram o regime de Fujimori, né? E ele estava me dizendo que a atual conversa com a mulher dele, hoje em Boston, é a seguinte: puxa,
você viu o que o Trump fez? E ela responde, vi. E aí a constatação deles ainda. Bom, isso nem o Fujimori fazia, né? Então, você pode imaginar que o autor de um best-seller sobre como morrem as democracias acha hoje que o Donald Trump faz coisas que nem o Fujimori faria, né? Então, ó, claro, não estou colocando aqui a situação igual, mas é muito nesse sentido. Imagine só se na Venezuela operações contra universidades ocorressem. Imagine só se deportação, outro dia aqui foi um grande escândalo, a deportação de uma criança de 4 anos de idade, cidadã americana, com câncer, foi deportada, né? Ela foi deportada porque a mãe tinha sido deportada, a mãe estava de forma irregular no país. Essa criança de 4 anos, ela e as irmãs dela, basicamente, foram deportadas juntos. E aí o governo americano foi questionado, não, mas calma aí, como é que vocês deportam uma criança de 4 anos de idade que está fazendo tratamento de câncer? E o governo americano, com aquela hipocrisia impressionante, diz o seguinte: não, olha, nós não deportamos aquelas crianças, nós deportamos a mãe delas. Foi a mãe que decidiu levá-las. É. Aí você fala, é, E aí, Jânio? E aí eu tenho a impressão de que é melhor não falar. Mas, ô Então, Mário, Faça isso. Diga, Bob. Mário, Diga, Bob. aproveitando a presença do Jamil, há uns aproximadamente 10 anos, ele escreveu um livro e praticamente não, inexistiu referência a esse livro, porque ele dava conta de como o FBI estava investigando a CBF, os presidentes da CBF, por corrupção na compra de direitos. Terminou que Marinho foi preso, os outros estão exilados dentro do Brasil, não podem sair. E agora nós estamos de novo assistindo a CBF, essa discussão toda, a camisa é vermelha, a camisa não é vermelha. Então, eu estou só lembrando que o Jamil já foi censurado pela imprensa brasileira no Brasil, porque esse assunto não saía em lugar nenhum. E estava escrito lá o que o FBI dizia. Não foi isso, Jamil? obrigado pela lembrança, Bob. Inclusive com né, uma participação de cúmplices fora do futebol, atuando de uma forma absolutamente implicada no esquema, o esquema que mudou de dono, mudou de estrutura, não estou falando só do Brasil, mas o futebol mundial, ele mudou de estrutura para, né, aquela velha história que a gente conhece, para continuar funcionando. Então, ele continua funcionando nas mesmas bases. Eu acho impressionante como existe ainda uma aliança que vai muito além do próprio Cartola, né? Ele tem todas essas instituições, hoje elas têm parceiros de mídia, parceiros comerciais, etc., que obviamente sabem exatamente o que está acontecendo em cada uma dessas instituições. Foi censurado, mas eu nunca levei nenhum processo, então eu fico imaginando, errado não estava, né, Bob? Não estava, caíram todos. Mário, É, eu não sei se tem tempo, mas tem um vídeo absolutamente impressionante de uma vereadora do Novo ontem em São Paulo. Rapaz, eu soube. Tá aí, Vamos tá aí. ver. É o corolário, É uma é o linda, corolário, é é o uma corolário do que linda. estamos falando aqui hoje. Tá com o Boa. Danilo aí. Danilo. Mete bronca aí. Para vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas eu tô aqui representando uma parte importante da população. Branca, rica e bonita. Rapaz. Depois voltou para pedir desculpa, não era bem isso, não era minha intenção, etc, etc. É do partido chamado Novo. Imagina um partido chamado Velho que seria. É um Vem cá, partido que. e essa União Brasileira Progressista? Ah, agora vai. Agora vai, né? Parece a terceira via com elefantíase, não é não? Isso aí já é tudo. É 26. E a declaração do grande líder dessa tropa, que na verdade é o grande articulador, que é o Kassab,
Se o Tarcísio quiser ser candidato, a centro-direita estará com ele. Eu não sei onde é que está o centro nisso, né? Mas ele já avisou. Eu Rapaz, fiquei. isso tudo Sobretudo a aí extrema-direita. só faz me lembrar, rapaz, de Stanislau Ponte Preta. Festival de besteira que assola o país, FEBEAPA. Nós mais antigos lembramos disso, né, Sérgio Jânio? Sim. Eu, inclusive, fiz o prefácio da reedição do livro agora, em um volume, do Ah, FEBEAPA. Pois é. Sim, Jamil. E você agora aí nos Estados Unidos sob o governo Trump? Você estava morando na Suíça, agora você mudou para ir para os Estados Unidos, não foi? Não, é uma temporada só. Eu volto agora, no final de junho, eu volto para Genebra, com a família toda, todo mundo volta. Ficamos basicamente um ano quase. Antes que mandem embora, Então, a gente brinca aí disso em casa, viu, Bob? É uma brincadeira muito recorrente, né? Vai falando isso, vai torcendo para aquele time, você vai ver o que vai acontecer, né? Vai zoando, né? Enfim, mas a ideia é voltar agora no final de junho e continuar o trabalho a partir de Genebra, como tenho feito nos últimos anos. E nesse período, já te adianto, vai sair um livro dessas viagens. Eu passei por 15 estados aqui americanos nesse período, fui basicamente encontrar muitos desses dilemas que essa sociedade vive, muito longe aqui de Nova York, e é muito impressionante. Se você me permite, uma historinha que Sim, sim, por favor. eu voltei agora do Arizona e de Utah, que fui nas terras indígenas, e tinha uma constatação muito forte, ao mesmo tempo reveladora de toda essa crise existencial aqui desse país. Era um senhor, hoje já um senhor, que cuidava, um indígena, que cuidava da garantia, pelo menos lutava para que os indígenas americanos, naquela região ultra seca, tenham acesso à água. E aí a constatação, nessas terras indígenas, Mário, um terço das casas, um terço, não tem acesso à água encanada. Então, isso nos Estados Unidos, um terço é uma coisa absurdamente gigante. E ele, na juventude dele, me contava que ele, diante daquela pobreza muito grande e a falta de perspectiva, ele se alistou no exército, né? Como vários americanos de uma classe social desfavorável. Ele vai lá e se inscreve, se alista no exército e passa a viajar o mundo justamente com o exército americano. E na primeira viagem dele era para uma base americana na África. E antes de chegar lá, os novos recrutas, então, foram reunidos ali pelo coronel responsável para explicar que aquele local para onde eles estavam indo era extremamente pobre, que tinha esses problemas, etc., etc., preparando a tropa para o que eles iam encontrar. E quando ele chega no país, que ele começa a circular, ele fala: uau, é igualzinho de onde eu venho, né? E claro, no interior do Arizona, na região ali do norte do Arizona. E ele volta, basicamente, ele cumpre aquela missão, mas depois ele volta porque ele pensa: bom, eu preciso então tirar aquela minha região desse estado de pobreza que o próprio coronel do meu exército dizia que era inaceitável, só que era no meu país. Então, essas histórias e tentar, obviamente, respostas não tem nenhuma, mas justamente tentar descobrir por que a democracia, que está numa crise tão profunda, passa muito por o abandono de regiões inteiras, de populações inteiras desse país. Esse índio era provavelmente Navajo? Navarro, muito bem. Porque já Exatamente. Navarro. Especialista índio aí. Exatamente. Não, é que Mas olha, eu conheço bem a região. Eu fiz os canyons pelos diretores de cinema. Claro. Isso é vendo fino, hein? aí? Eu passei um dia no Monument Valley, que é lindíssimo. Espetacular. Rapaz, você viu você aqui que menos corre a voa, como fala Graças na a Bahia. Deus. Graças a Deus. Isso. Pessoal, acabou o tempo de hoje. Nós vamos ter reprise amanhã aqui na Metrópole, sexta-feira também às 19 horas. E Bob Fernandes também passa amanhã. hoje,
hoje e Hoje, amanhã às também 19 não. horas, todo editado. Inclusive, eu vou botar o Tex Willer como chefe dos Navarros naquele gibi, então. Obrigado para vocês, Jânio, Sérgio, Bob. Um grande abraço, muitíssimo obrigado. É sempre muito bom estar com vocês e ao nosso querido Jamil Chad, essa figura maravilhosa que sempre dá entrevista e hoje dividiu aqui com a gente esse programa. Que privilégio, viu, a gente estar juntos, eu estar junto de vocês. Muitíssimo obrigado, bom dia para todos. Um Até abraço, logo, Jânio, Abraço a obrigado. todos. Jamil, Mário, Sérgio, abração, queridos. Privilégio estar aqui com vocês. Jânio, Obrigado a todos, um abraço a todos, ao Jamil em particular. valeu, pessoal. Nós vamos agora para um intervalo comercial depois desse fantástico 3 pontos com Jânio de Freitas, Sérgio Augusto, Bob Fernandes e Jamil Chad. Tchau, pessoal.